Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Desejo a vós todos nessa noite que a mão do Eterno vos abençoe, lhe guarde, lhe purifique, lhe restaure e lhe sustente. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir o seu ser, lhe restaurando, lhe fortalecendo, lhe guardando. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, lhe livrando, e que todo laço do passarinheiro ele venha a ser desfeito, e que todo projeto maligno para destruir a tua família caia por terra, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados irmãos, gostaria de deixar uma palavra nesta noite para nossas vidas, para a edificação de nossas vidas, para que nós venhamos ficar firmes e fortes, crendo na promessa de Deus através da sua santa e bendita palavra. Creia no Senhor Deus e nas suas palavras, pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero deixar nesta noite será bem breve, com o intuito, como já disse, para edificação e fortalecimento espiritual da minha e da sua vida. Trarei nesta noite uma palavra da qual o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 em diante. Pois nesse capítulo e nesse texto descrito e escrito nessa epístola ao povo e à igreja de Corinto, nós temos escrito ali uma das maiores vitórias que somente a igreja em Cristo Jesus terá. Nós temos ali, através de Paulo, escrito na primeira carta aos Coríntios, uma das maiores conquistas e vitórias que somente, isso é exclusivo, irmãos, é exclusivo à igreja, mas apto àqueles que a quiserem também. Entenda isso, que somente a igreja e aqueles que foram com Cristo, que foram fiéis até a morte a Deus, terão esse privilégio. Isso não está entrelado a poder requisitivo, a beleza física, a estrutura, a status, a fama, mas isso está acessível a todos que quiserem, porém deve se enquadrar dentro daquilo que Deus estabeleceu para a vida do indivíduo. E somente a igreja e aqueles que tiveram e viveram conforme Deus queria que vivesse, vão ter, irmãos, esse privilégio, esse troféu, pode-se dizer, essa conquista, essa vitória, de que é a ressurreição em Cristo Jesus, aonde a morte será derrotada. Detalhe: a igreja terá uma vitória entre tantas,
todos aqueles que andaram conforme a palavra de Deus, terá uma vitória entre tantas que nos dias de hoje, findando o ano de 2020, no dia 18 de dezembro de 2020, um ano que foi assolado pelo vírus letal, que tem até os dias de hoje matado muita gente e que tem espantado não somente a nação brasileira, mas como todo o globo terrestre. E o que assola a maioria do ser humano, irmãos, não vamos ser hipócritas, é a morte. A morte é algo que espanta quando se fala sobre a morte. Mas eu quero te dizer que a igreja de Cristo irá vencer a morte. E se você é a igreja de Cristo, meu irmão, você vencerá a morte em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 51 em diante. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos passaremos pela morte, mas transformados seremos todos. Isso se acontecerá da seguinte forma descrita no versículo 2, que diz que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. E ele vai dar a explicação porque é necessário isso. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando aqueles que ressuscitarem incorruptíveis, e o corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revestir de incorruptibilidade, quando isso acontecer, quando o mortal se revestir de imortalidade, quando isso acontecer, aí vai se cumprir a palavra que está escrita e que já foi dita por intermédio do profeta Isaías, que diz: tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluias! Oh, glórias! Meu Deus! Eita, Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tragada foi a morte pela vitória. Onde? Olha a pergunta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente através de Jesus que nós temos vitória. Somente através de Jesus que nós teremos vitória sobre a morte. Não há outro meio, não há atalhos, não há subterfúgios, mas somente através daquele que, segundo Paulo escreve em uma de suas cartas
ao povo de Filipe, à igreja de Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que ele, por ser Deus, não teve por usurpação ser o igual a Deus. Antes, ele se esvaziou de si, veio ser como nós, homem de dores, foi fiel à morte e à morte de cruz, para que diante dele todo joelho se dobre, e Deus lhe deu o nome que está sobre todo o nome. A vitória que teremos sobre a morte, a vitória que temos sobre o pecado, a conquista que teremos da Nova Jerusalém, somente teremos sucesso através daquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, pois o intuito do ladrão é somente de roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia nos diz em João 10:10 que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos livrar da morte eterna. Ele veio para nos livrar da condenação eterna. Ele veio para nos transportar das trevas para a sua poderosa luz. Querido, hoje o que mais espanta o mundo é a morte. Convenhamos que a maioria das pessoas, ela tem medo da morte. Ela tem medo da morte, mas eu quero te dizer que a igreja que foi lavada e remida, a igreja que foi comprada não com ouro, não com prata, a igreja que foi comprada não com euro, não com real, não com dólar, a igreja que foi comprada não com diamante, mas foi comprada pelo sangue puro, mas que foi comprada pelo sangue que desceu no madeiro, e o sangue de um homem inocente, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz através de João, descrito no capítulo 14 do Evangelho de João: eu sou, disse Jesus, o caminho. Não tem atalho, não tem beco, não tem outra via de acesso. Eu sou o único caminho, o caminho que conduz à verdade, o caminho que conduz à salvação, o caminho que conduz à remissão de pecado, o caminho que conduz a transformação, o caminho que conduz à libertação, o caminho que conduz à restituição, o caminho que conduz ao céu, o caminho que conduz à vida eterna, pois ele é o único, ele é o caminho, ele é a verdade, nele não há mentira, nele não há dolo, nele não há engano, e ele é a vida, ele é a vida. Meu amado irmão, a igreja triunfará de uma forma sobrenatural, que a morte, aquilo que mais teme a humanidade, ela será vencida. Oh glória, será vencida por aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu estou sentindo uma presença muito forte para falar disso nesta noite. Ei querido, ei querida, creia na palavra de Deus, porque nós venceremos a morte. E a palavra de Deus diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas é através dele, através do rejeitado, através do cuspido, através do humilhado, através daquele em que foi chicoteado. Quem foi esse? Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que ele é
a pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio ser a pedra angular. É através dele que é através dele que você, é através dele que aqueles que morreram servindo ao seu nome, é através dele que a igreja que foi lavada e comprada pelo seu sangue terá vitória. E ao ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Aqueles que morreram, eles ressuscitarão de uma forma incorruptível, e aqueles que estiverem vivos, eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, eu não sei qual é o mês, qual é o ano, mas aqueles que estiverem vivos no dia deste grande acontecimento, louvado seja o nome do Senhor, eles serão transformados, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluias! Oh, glória, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Nós venceremos em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe, pois, Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A única ressurreição viva até hoje é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A única ressurreição viva até hoje é Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Ele está assentado à destra de Deus Pai. Mas por quê? Se a Bíblia menciona outras ressurreições, inclusive a de Lázaro, é bem verdade, mas veja a palavra que eu usei: a única ressurreição viva até hoje é Jesus. Lázaro ressuscitou, mas morreu. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, mas morreu. Entre tantos outros que a Bíblia nos mostra que foram ressuscitados pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus Pai. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 15: desastes, matastes o autor da vida. Aleluia! Meu Deus, isso é muito forte. Oh, glória! Dentre os mortos, veja isso, Atos 3,15: desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês mataram o autor da vida, oh glória, mas Deus ressuscitou dos mortos. Mataram ele, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tiraram a vida dele, sabe por quê? Muito, se você for ler o Evangelho, vai ver que o maior motivo dos hipócritas, escribas, fariseus e saduceus querendo matar Jesus era somente por aquilo que ele fazia de bem a pessoas, de ajudar, de curar. Lembro-me eu da passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Se não me falha a memória, do versículo 40 em diante, a Bíblia diz que todo o complô daqueles homens, eles vão se reunir no Sinédrio, e ali o sumo sacerdote Caifás, diz a Bíblia, que decidem matar Jesus, e o motivo é tão fútil que a Bíblia vai mencionar que o motivo que eles decidem matar Jesus, veja o que a Bíblia vai dizer em João 11:47:
Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão nosso lugar. Mas a própria nação, Caifás, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais. Vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo ele sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava morrer pela nação. Mas veja o motivo fútil: todos tinham medo de perder o lugar. Toda vez que Jesus pregava, falava ou algo que fazia que contrariava o sistema religioso que eles viviam, era motivo para quererem matar Jesus. Não me lembra a Bíblia quando nos diz em Lucas capítulo 4 que quando Jesus lê aquilo que estava escrito por intermédio do profeta Isaías, que levaram ele para um precipício, para o de lá o atirar? Lembrai disso. Toda vez o milagre que ele realizou, quiseram matar, quiseram o crucificar, mas chegou a hora e ele morreu na sua hora e no seu momento, mas está ressurreto para louvor e adoração do nome do nosso Deus poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18: não temas, diz a palavra, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último, é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do inferno e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Creia no que está sendo falado. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará. Apocalipse capítulo 20, versículo 6: felizes e são os que participam da primeira ressurreição. Daniel vai dizer em capítulo 12, do versículo 13: tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansarás. Segue teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias, isso é um texto escatológico, irmãos, te levantarás para receber a tua herança. Por isso, meu irmão, creia que nós, a igreja salva em Cristo, ressuscitará, e os que estiverem vivos, sendo mortal, se revestirão de imortalidade. E eu e você, a igreja do Senhor, venceremos a morte. Eu quero concluir trazendo um bálsamo para você que continua na caminhada, mas já partiu um parente, servo, pastor, obreiro, pai, mãe, que eram
alicerces na obra, homens e mulheres de Deus que foram para a glória. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o seu prazer é que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta. Mas a morte dos seus santos é agradável aos olhos do Senhor. E eu quero te dizer que os mortos vão ressuscitar. Nós nos encontraremos lá. E vai chegar o dia de a morte, Satanás e toda a sua equipe serem derrotadas por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós, segundo escreve João, nós somos o ramos e ele é a videira verdadeira. O Pai, que é Deus, é o agricultor. Mas eu quero aplicar essa palavra finalizando nesse sentido. Nós somos o ramos e ele é a videira. Se nós somos o ramos e ele é a videira e o ramo está entrelaçado nesta videira, se ele é vencedor, nós também somos vencedor. E a igreja triunfará sobre a morte, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.